Caminhando para as nossas últimas aulas, temos aqui hoje aula de número 26 de História Geral, relacionada ao ensino médio, conteúdo para escolas, vestibulares e processos seletivos, como o Enem, por exemplo. Então, falando aqui de depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos ali em novembro de 89, dando um salto temporal, a imprensa mundial falando da queda do Muro de Berlim, e foi um marco ali muito forte na história europeia, especificamente alemã, porque havia ali antes dessa queda a divisão da capital alemã em duas partes. Esse muro ele tinha sido construído ali em 1961, virou símbolo da chamada Guerra Fria, foi uma guerra sem guerra, né? Por isso que chama fria, que foi um enfrentamento político e ideológico que marca a segunda metade do século XX. E os anos então que vieram depois do fim da Segunda Guerra ficam conhecidos aí como pós-guerra. E dentro dessa temática de pós-guerra encaixamos essa temática da Guerra Fria também. Mas esses anos pós-guerra, eles são marcados aí por transformações no cenário político, mundial e econômico, e que configura aí aquilo que alguns estudiosos chamam de nova ordem internacional. Falando então um pouco mais sobre a divisão alemã nesse período do tratado, a gente deve ressaltar aqui que em fevereiro de 45, pouco antes da rendição alemã na Segunda Guerra, representantes das principais potências vitoriosas ali, que são três: Churchill, na Inglaterra, Roosevelt, Estados Unidos, e Stalin, União Soviética, respectivamente na imagem, eles se reúnem em Yalta, na Ucrânia. Ali eles discutem os rumos da política internacional no pós-guerra. E na reunião também é discutida a redefinição do mapa europeu, especialmente em relação à Alemanha nazista, que estava ali prestes a ser derrotada. Um mês depois, em julho de 45, a rendição oficial alemã é feita na Alemanha, a Conferência de Potsdam. E como na reunião em Yalta, a conferência ela conta com a participação de representantes das potências vitoriosas na Segunda Guerra Mundial, e em Potsdam é decidido oficialmente que o território alemão seria dividido em 4 zonas de ocupação: uma francesa, uma britânica, uma estadunidense e a quarta como soviética. Então, mais tarde, ali em 49, o território da Alemanha é dividido em 2 países: República Federal Alemã, com a capital em Bonn, debaixo da influência dos Estados Unidos, conhecida ali como RFA, ou Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, RDA, ou Alemanha Oriental, com capital em Berlim, debaixo da influência da União Soviética. Um crescente clima de hostilidade e disputa entre os governos dos Estados Unidos e da União Soviética caracteriza esse pós-guerra e leva então à divisão de Berlim em 2 partes: Berlim Ocidental, debaixo da influência dos Estados Unidos, e Oriental, debaixo da influência soviética. E nos primeiros anos desse pós-guerra, por causa do apoio financeiro dos Estados Unidos, a parte ocidental da cidade de Berlim é rapidamente construída. Por conta da sua prosperidade econômica, logo vira um lugar atrativo para os alemães da parte oriental, que viviam debaixo de uma contida economia socialista. Isso gera então um fluxo migratório para o lado ocidental, e para impedir essa migração, em agosto de 61, o governo da Alemanha Oriental constrói uma grande cerca, que é mais tarde substituída por um muro de concreto, que isola os 2 lados de Berlim. Mais tarde, esse muro é reforçado com torres de vigilância, alambrados, zonas minadas. E as pessoas que simpatizavam com esse governo da Alemanha Oriental viam ele como o Muro de Berlim, né, como uma barreira para conter o que eles consideravam ser a perda de trabalhadores de mão de obra aí qualificada para o lado ocidental. E ele chamava esse muro de muro antifascismo. E aqueles que apoiavam o regime da Alemanha Ocidental, demonstrando ali desrespeito dos comunistas, né? Eles dizem que o muro desse mostra um desrespeito dos comunistas aos princípios básicos dos direitos humanos, como o caso, por exemplo, do direito de ir e vir, e aí chamaram essa construção de o Muro da Vergonha. E a partir de 85,
regime político da República Democrática Alemã ele vai passando por um processo de reformas liberais. Um dos momentos mais significativos é o anúncio, 9 de novembro de 89, da abertura das fronteiras da Alemanha Ocidental e Oriental. A decisão leva à queda do Muro de Berlim, que é o símbolo da separação entre os blocos capitalista e socialista, e a divisão da Alemanha tinha sido, então, antes, né, uma imposição de interesses políticos ali, dos governos da França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. A divisão ela contrariava a vontade da maioria dos alemães, que falavam a mesma língua, compartilhavam as mesmas tradições comuns, formavam o mesmo povo. Com a queda do muro e a continuidade das reformas democráticas no lado oriental, ocorre a reunificação das duas Alemanhas, que é concluída ali em 3 de outubro de 90. E hoje nós temos o povo alemão com um só país, que é a República Federal Alemã, a RFA. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, as economias dos países ali estavam devastadas na Europa. E aí, naquele contexto, os líderes dos Estados Unidos e outros países capitalistas do Ocidente, eles temendo que as dificuldades econômicas enfrentadas ali por sociedades europeias as conduzissem ao socialismo, eles intervêm. O Partido Trabalhista da Inglaterra, por exemplo, que contava ali com políticos socialistas, já tinha vencido, conforme vimos, as eleições de 45, motivo pelo qual o político conservador de Winston Churchill perde o cargo de primeiro-ministro. Em 47, o presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, ele lança o Plano Marshall, que destinava recursos financeiros para a recuperação econômica dos países capitalistas ocidentais. O ano ele fica conhecido por essa maneira, né, por esse nome, por conta de ter sido elaborado pelo secretário de Estado do governo, Truman, melhor dizendo, o secretário de Estado do governo Truman, o general George Marshall, pregava a defesa do mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos contra a ameaça comunista. Então são destinados aí ao plano cerca de 13 bilhões de dólares que beneficiaram principalmente França, Inglaterra, Itália, Alemanha Ocidental, Holanda e Bélgica, e esses investimentos aceleraram a reativação dessas economias. E após a década de 50, com a explosão da Guerra da Coreia, o Japão e outros países do Sudeste Asiático também começam a receber recursos dos Estados Unidos de maneira similar. E apesar das grandes perdas econômicas sofridas pelas potências no conflito da Segunda Guerra, há ali um estímulo quanto à pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e industrial, que acabou sendo importante para a recuperação econômica desses países no pós-guerra. E aí, contando com esses avanços e com a ajuda financeira dos Estados Unidos, produção e comércio do mundo reconquistam aos poucos aí, né? Mas isso em pouco tempo, o volume anterior ao início da guerra, sobretudo ali na Europa Ocidental. E em 1950, a economia mundial já estava praticamente recuperada dos danos da Segunda Guerra Mundial. Aí a Organização das Nações Unidas é criada em junho de 45, com representantes de 51 países, incluindo o Brasil, assinam a Carta das Nações Unidas, que entra em vigor no dia 24 de outubro de 45, que é a data em que comemora aí mundialmente o Dia das Nações Unidas. Os princípios básicos estabelecidos nesse documento incluem a questão da paz, segurança internacional, desenvolvimento de relações amigáveis entre os países, cooperação entre os países ao buscarem aí solução para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, bem como a produção, melhor dizendo, a promoção do respeito aos direitos humanos. Então, apesar de ter sido aí feita para manter a paz entre as nações, a ONU ela não é um fórum que representa a vontade política da maioria dos seus países membros. Até porque um de seus principais órgãos, aí, o Conselho de Segurança, ele é controlado por 5 grandes potências. E os representantes dessas nações eles acabam tendo o poder aí de aprovarem ou proibirem decisões importantes quanto a questões mundiais e imporem os seus interesses sobre de outros países. Em 1948, fica destacado aqui que a Assembleia Geral da ONU ela aprova importante documento de defesa dos direitos fundamentais dos seres humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí essa declaração, de acordo com estudiosos, ela serve de base para outros documentos que tratam dos direitos humanos, serve de referência para definir normas constitucionais de alguns países e serve até mesmo para a elaboração de alguns artigos, como é o caso aí da Constituição Federal do Brasil.
Então, diante da violência social e diária que aflige as sociedades, muitos preceitos dessa declaração acabam encontrando até mesmo oposição para sua prática. Apesar disso, o documento ele acaba virando uma referência aí, segundo muitos, uma referência jurídica internacional a favor dos direitos humanos. Então aqui eu trago algumas porções, né, dela, de 1948, em alguns artigos, por ser muito extenso. Peço que você vá pausando e lendo, você consegue encontrar todos esses artigos aí e os outros que eu não coloquei, né, expostos em inglês no próprio site deles ou traduzido em português, você consegue achar todos esses artigos aí tranquilamente. Então, deixando de lado essa questão, vamos agora aqui adentrar o tópico da Guerra Fria especificamente. Então, as antigas potências da Europa Ocidental, como nós estamos falando há um tempo, eles perdem a sua posição de liderança no mundo por conta da guerra, né? A posição ela é ocupada pelos Estados Unidos, que acaba liderando o bloco dos países capitalistas, reúne ali um grande poder econômico, militar e armamentista. Financiam, como falamos também hoje já nessa aula, né? Boa parte da recuperação econômica dos países europeus. E ali no bloco socialista nós temos a União Soviética que conduz a reconstrução do pós-guerra também. Em 1949 lança o Comecon, que é sigla da expressão Council for Mutual Economic Assistance, ou Conselho para Assistência Econômica Mútua. Serve ele para apoiar a recuperação econômica dos países do leste europeu. Então, temos aí Estados Unidos e União Soviética virando os líderes mundiais do pós-guerra. Eles disputam as áreas de influência do mundo, soviéticos e estadunidenses, gerando ali um período de tensões políticas que fica conhecido como Guerra Fria. Entre os principais alvos desses governos aí, nós temos os países subdesenvolvidos, como eram chamadas as nações mais pobres da América Latina, Ásia e África. Então, começando ali por volta de 1946, a Guerra Fria ela fica conhecida pela rivalidade entre esses dois países, cujos governantes passam a acusar um ao outro de querer dominar o mundo. Então, prevendo ali um conflito militar direto, que nunca ocorreu, esses blocos rivais aumentam as suas forças com a formação de alianças militares supranacionais e a corrida nuclear armamentista. Em 49, debaixo da liderança estadunidense, é formada uma aliança entre as forças dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, que fica conhecida como OTAN, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, com a formação dessa aliança, sucessivos governos dos Estados Unidos promovem a instalação de armas nucleares na Europa Ocidental, que ficam ali debaixo do controle das forças da OTAN, uma espécie de preparação para um possível conflito militar contra os soviéticos. Então, assim como o financiamento da recuperação econômica da Europa Ocidental, a criação da OTAN também é uma estratégia de sucessivos governos norte-americanos para apoio de dirigentes de países daquela região, para assim preservar o capitalismo e assumir uma política anticomunista. Então, tem a sede ali em Bruxelas, a OTAN, né? Na Bélgica, conta atualmente com 30 países membros. A informação aí está atualizada segundo o próprio site. Então, nos países da Europa Ocidental, que pertencem ali à influência da União Soviética, nós temos as populações submetidas às regras do socialismo soviético, sob Joseph Stalin, e ele adota medidas para controlar esse país, expulsa e persegue os inimigos políticos, como já tratamos do regime socialista, né, os inimigos do regime socialista, instala governos dirigidos por partidos comunistas únicos, subordinados às diretrizes de Moscou, e em 55 os governos socialistas da Europa Oriental eles resolvem formar uma aliança de ajuda militar mútua em resposta à OTAN. E essa aliança fica conhecida então como o Pacto de Varsóvia, ou Varsóvia. É o tratado da sua criação ali, assinado na capital polonesa, sendo extinta essa organização em 1991. E o clima de rivalidade dessa Guerra Fria, junto aí de interesses relacionados ao belicismo, leva à corrida armada. Essa disputa então é responsável pelo desenvolvimento de armas nucleares que poderiam então chegar a causar um grave prejuízo e dano ao planeta. Então os norte-americanos são os primeiros a produzirem ali as armas nucleares, já no fim da Segunda Guerra, estabelecendo a supremacia bélica do país.
União Soviética ela desenvolve seu primeiro artefato militar atômico em 49 e depois ali de 1950 nós temos ali um acúmulo de arsenais ou arsenais nucleares numa estratégia militar que é chamada de equilíbrio pelo terror. A consciência de catástrofe de que haveria uma guerra ali acaba representando para o planeta e a humanidade uma série de riscos, e isso gera alguns movimentos pacifistas na ocasião. É diante desse quadro aí, quando perguntado sobre o tipo de arma que seria utilizado na Terceira Guerra Mundial, contam, né? Não se sabe se isso aqui realmente ocorreu, mas conta-se que o autor da teoria da relatividade, Albert Einstein, ele teria respondido que não sabia, mas ele disse que na Quarta Guerra aí, se houvesse, né? A Quarta Guerra seria de paus e pedras. As armas seriam paus e pedras. Então, dando continuidade, a Guerra também fria, ela manifesta ali, ela é vista na questão tecnocientífica entre esses dois países, os dois povos, né, os Estados Unidos e a União Soviética, cuja expressão máxima é a corrida espacial. Então, a União Soviética é o primeiro país a lançar um satélite artificial no espaço, é o Sputnik. Atualmente aí a vacina contra coronavírus está relacionada aí à vacina russa, leva esse nome, né? Sputnik também. Mas esse primeiro aqui, ele é lançado em 1957, né? Satélite artificial. 4 anos depois, os soviéticos promovem o primeiro voo espacial tripulado por um astronauta a bordo de uma nave chamada Vostok 1. Yuri Gagarin, ele é o primeiro homem então a fazer um voo orbital em torno da Terra e a descobrir que ela é azul. Apesar desse pioneirismo aí dos soviéticos, são os Estados Unidos os primeiros aí em 1969 enviarem o primeiro astronauta à Lua. Tem gente que discorda que isso realmente ocorreu. Uns dizem que só foi enviada ao espaço mesmo, à órbita também. Mas aqui ao caminhar em solo lunar, melhor dizendo, Neil Armstrong, ele afirma que aquele era um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, aquele que teria sido ou aquele que é o primeiro homem a pisar ali na Lua. Então, na década de 70, os conhecimentos adquiridos com essa corrida espacial eles são utilizados principalmente no desenvolvimento de satélites artificiais e nos dias mais recentes, aí, anos recentes, satélites eles servem para várias finalidades, desde telecomunicações, meteorologia e observação militar. E é nesse contexto, então, de rivalidade científico-militar e técnico aí, entre os Estados Unidos e o URSS, União Soviética, é que surge a internet. Então, no começo, durante ali a década de 60, a rede de transmissão de conteúdos por computadores ela teve um uso restrito aos meios militares estadunidenses. Depois, a internet ela passa a ser estendida a amplos setores da sociedade, principalmente depois da invenção de computadores pessoais, tablets e telefones celulares. E em um dos períodos mais tensos da Guerra Fria é que ocorre também um violento conflito na Coreia. Vai de 1950 a 53, envolvendo as duas superpotências aí do pós-guerra. Então, a Coreia é a península ali do leste da Ásia. Em 1910 é anexada pelos japoneses em meio às disputas territoriais, envolvendo Japão e China. Integra o Império ali, japonês até 1945. Com o fim do conflito mundial, tropas dos Estados Unidos e a União Soviética ocupam a península coreana e dividem entre si aquele território com base no paralelo 38, que é uma linha que corta esse território em duas partes. Coreia do Norte ao norte, com atualmente a capital de Pyongyang, e Seul, a capital da Coreia do Sul, ao sul, nessa península. Então, ao norte temos aí, né? A península ficou debaixo da influência soviética e ao sul, debaixo da influência dos Estados Unidos. Essa divisão e as consequências dela são vistas até hoje, principalmente questão tecnológica, né? E modelo de governo, ditadura ao norte e uma tecnologia bem primária, abusos da parte do líder lá, né? São constantemente problemas para o mundo atualmente que trazem denúncias quanto ao povo ali, né? Infligindo, quebrando princípios dos direitos humanos. Então, essa divisão ela seria mantida até a realização das eleições gerais, quando seria tomada ali a decisão quanto à unificação do país, e apesar disso, hostilidades entre norte e sul impedem ali que
elas ocorressem, levando então à invasão da Coreia do Sul capitalista pela Coreia do Norte socialista em 25 de julho de 1950. Para conter essa invasão, as forças militares lideradas pelos Estados Unidos intervêm ali diretamente no conflito, conseguem deter os norte-coreanos, obrigando eles a recuarem até o território chinês. Tropas chinesas entram na guerra, apoiando o exército norte-coreano, né? Como sempre a gente vê nos últimos anos essa ideia, Rússia e China se opondo aos Estados Unidos e tendo uma tendência mais comunista e às vezes até, muitos dizem, ditatoriais. Governantes soviéticos também enviam armamentos ali, instrutores militares aos norte-coreanos, e as tropas da Coreia do Norte começam uma contraofensiva e recuperam todo o território conquistado pelos sul-coreanos, avançando até Seul. Depois, Seul é reconquistada por forças da Coreia do Sul com a ajuda de seus aliados estadunidenses. Em 53 são aceleradas as negociações de paz. Cessar-fogo é formalizado e firmado em 27 de julho de 53 e os governantes das duas Coreias, com o aval da ONU, estabelecem ali o paralelo 38 como fronteira entre os dois países. Os combates da Guerra da Coreia deixam ali um saldo de 2 milhões de mortos, segundo algumas estimativas. Nós temos aqui então a imagem do massacre na Coreia, uma pintura por Pablo Picasso durante o conflito, atualmente ali no Museu Picasso de Paris, na França. E voltando aqui à questão, vamos falar agora aqui do tópico fim da Guerra Fria. Na década de 80, então nós temos ali transformações no bloco socialista promovida pela política de extensão, então adotada pela União Soviética, que atravessava ali uma grave crise econômica. Depois de 1989, debaixo do impulso de reformas voltadas para a reestruturação da economia, ali onde a gente chama de perestroika, e a liberação política, conhecida como glasnost, é promovida a abertura política e econômica do leste europeu, governos comunistas são derrubados e o comando russo abolido. Várias transformações políticas e econômicas são difundidas pela União Soviética e pela Europa Oriental. Isso leva à queda do Muro de Berlim em 89, a unificação das duas Alemanhas em 90 e o desmembramento da União Soviética em 91. E esses episódios são então apontados como os eventos marcantes aí do fim da Guerra Fria. E para fecharmos essa aula, é útil mencionarmos aqui a figura de Charles Chaplin, que nasceu em 1889 em Londres, na Inglaterra. Quando criança, ele perde os pais, enfrenta a miséria e depois ele viaja com um grupo de artistas para os Estados Unidos. Ele consegue emprego em Hollywood. Ele é considerado então um dos maiores artistas da história do cinema até hoje, sendo um dos atores mais famosos do século XX, porque ele se destacou ali pelo uso da mímica e do humor nos filmes. E um dos seus personagens é o Carlitos, né, que é conhecido como Adorável Vagabundo. É um homem pobre e gentil, e no auge ali dos regimes totalitários do período aí de Segunda Guerra e pós-guerra, Chaplin ele dirige e atua num filme ali chamado O Grande Ditador, de 1940. Satiriza Hitler e Mussolini, né? E durante a Guerra Fria ele é acusado de promover em seus filmes ideias anti-americanas e anticapitalistas, e aí é uma perseguição chamada ali, de acordo com os estudiosos, a perseguição macartista, que é um movimento político que deriva ali do nome do senador Joseph McCarthy, que dirigia a Comissão do Senado dos Estados Unidos nos anos de 1950, caracterizada ali por perseguir artistas e escritores intelectuais que eram acusados de atividades anti-americanas e envolvimento com ideias comunistas. E a obrigação, então, do cineasta, aí, do Charlie Chaplin, é deixar os Estados Unidos em 52 e se exila na Suíça, onde morre em 1977. Então, de revisão, nós temos as nossas questões relacionadas a processos seletivos, como de costume, uma adaptada do Enem de 1999, uma citação de Eric Hobsbawm, uma resposta aí, e uma segunda da Universidade do Rio de Janeiro, estadual aí. Fala sobre o Muro de Berlim, com a questão, e se você não quiser ver a resposta, está aqui. Que vem a seguir, né? E você confira aí, pause, reflita, e se necessário, tire dúvida aí, colocando comentário, qualquer questão. Ou pesquisa na internet, nós temos muitos sites que oferecem explicações sobre essas questões. Então eu findo a aula de número 26 de História Geral, pós-guerra e novos confrontos. Até a próxima.